Amados, meu nome é José Fernandes. Eu já tenho alguns anos na presença do Senhor. Sou ministro de libertação, intercessor de ofício, e o que eu mais gosto de fazer é resgatar vidas e de uma boa batalha espiritual. Está no meu DNA, isso daí arde no meu coração, vidas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã algo que o Espírito Santo fez abrir os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, eu chorei muito. Eu chorei muito de vergonha. Chorei de ver o estado em que eu me encontrava, não em questão ministerial, mas na questão de faltar alguma coisa. E o que estava faltando era a base para todas as coisas. Primeiro, antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma oração para que nós pudéssemos estar alinhados com aquilo que o Espírito Santo vai mostrar para nós essa manhã. Amém, queridos? Pai amado e querido Deus, eu quero te louvar, Pai, porque Tu és tremendo, só Tu és digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Paizinho amado, nesta manhã nós queremos nos alegrar porque este foi o dia que o Senhor fez para nós. E nele, Pai, nós vamos nos deleitar através da Tua palavra. Por isso eu te peço, Espírito Santo, me ajuda a mostrar, Pai, aquilo que tem que ser colocado diante dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, Senhor, em nome de Jesus, que não seja nada do José, mas que seja tudo de Ti, Senhor. Porque a nossa base para a nossa vida, a nossa base para o nosso respirar só pode vir de Ti. Então eu te peço, Senhor, derrama do Teu Espírito de sabedoria e entendimento, Pai, sobre as nossas vidas nesta manhã. Pai, que a Tua glória possa estar alcançando a casa, a cada um dos meus irmãos, onde eles estiverem, Senhor, porque Tu és o Deus de perto, Tu és Deus de longe. Alcança com a Tua unção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e que a Tua vontade prevaleça sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a casa deles possa estar sendo tomada agora pela Tua glória, e que o nosso espírito possa estar alinhado ao Teu Espírito, e tudo aquilo que possa estar tentando impedir, Senhor, nós de recebermos essa porção desta manhã, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Todo levante das trevas contra os meus irmãos seja paralisado agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em João 14. João 14, 21. Mas antes eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês que me deixaram, impactaram na minha vida naquele momento. Quem se manifesta em nós? O que nós temos guardado? E quem faz morada em nós? Essas 3 perguntas bateram em mim como um verdadeiro... Eu fui chacoalhado. E na ocasião, eu estava levando uma palavra também para pessoas de peso, como vocês. Para pessoas que têm um histórico na presença do Senhor, né? Uma vida diária na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que ela é espada e ela penetra. E essa palavra penetrou da seguinte maneira.
Vamos ler lá no 14, 21 de João. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Alguns anos atrás eu aprendi não sei se posso falar um método, mas eu acho que não é a palavra mais apropriada, mas eu aprendi a fazer uma leitura das Escrituras da seguinte maneira: a palavra ela te dá uma orientação, mas quando você não faz a orientação, não segue essa orientação, o que acontece? Então aqui nesse versículo nós podemos ver assim, está escrito aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Nós temos os mandamentos do Senhor, mas nós estamos guardando. Quando nós guardamos algo é porque ele é muito precioso. E quando nós guardamos este mandamento, nós declaramos, ou seja, nós demonstramos o quanto nós amamos ao Senhor. Porque está escrito aqui: esse é o que me ama. Não é pelo fato de nós sermos detentores do conhecimento da palavra de Deus. É porque nós conhecemos e nós guardamos a palavra de Deus. E aí, ele diz assim: aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, pelo fato de nós guardarmos os mandamentos, amamos a Jesus e somos amados do Pai. Jesus fala: e eu o amarei e me manifestarei a ele. De que maneira? Isso pode, essa guarda dos mandamentos, dos estatutos da palavra do Senhor, do Eterno, pode resultar na manifestação do Senhor. E o Espírito me levou a João 11:3, que fala da passagem de Lázaro. Nesse versículo, as pessoas falam assim: Jesus, aquele a quem tu amas. Eu não consegui entender de outra maneira, a não ser da maneira mais prática e objetiva. Porque nos evangelhos, Jesus ele é objetivo. É sim, sim, é não, não. Embora exista a relação de amizade, né? Mas essa passagem não demonstra um romantismo, uma história romântica. Demonstra princípios espirituais. Se falam para ele: Jesus, aquele a quem tu amas, é porque Lázaro, ele conhecia, está dizendo aqui, ele tinha os mandamentos e os guardava. E ele amava Jesus, e o Pai o amava, e Jesus o amava. E chega a hora da manifestação de Jesus, porque está escrito assim: e eu me manifestarei a ele. Foi o momento onde Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e se manifesta a Lázaro. Fala: Lázaro, vem para fora. Quantas vezes na nossa vida nós impedimos a manifestação de Jesus? Porque nós não guardamos a palavra com zelo. O zelo pela palavra do Senhor implica na manifestação de Jesus nas nossas vidas, em todas as áreas. Porque ele fala assim, sabe, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mais adiante, no outro versículo, ele fala: pedireis ao meu Pai e ele vai te conceder. Mas existe um princípio: o guardar a palavra de Deus. No 23 de João 14, ele diz assim: se alguém me ama, guardará minha palavra. Ele volta a insistir: você me ama mesmo? Por que você não guarda a minha palavra? E aí, diz assim: meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada nele. Então, nós vemos que o guardar a palavra de Deus,
Conhecer os mandamentos e guardar a palavra de Deus, ela implica não somente na manifestação de Jesus, mas também ela mostra quem faz morada. Está escrito aqui: viremos, o meu Pai o amará, viremos a ele e faremos morada nele. A caminho daqui, eu lembrei da passagem que fala de Dagon, que a arca foi colocada ali, junto com Dagon, e em determinado momento, Dagon caiu, e depois insistiram de novo, ergueram a estátua, e até que a estátua cai e quebra a cabeça, porque fica sem a cabeça. Hoje, nós somos essa arca, e nós temos a palavra em nós. E a guarda desta palavra, ela implica na manifestação de Jesus. E onde quer que nós possamos ser enviados, se houver resistência das trevas, elas vão cair quantas vezes forem necessários, não por nós, mas é por causa daquilo que habita em nós. É Jesus e o Pai. Até que caiam-se as cabeças. Então, irmãos, a importância de zelar pela essa palavra, porque a contrapartida desses versículos, ela existe. Como assim, José? Do que você está falando? Eu estou falando que se você guarda, Jesus se manifesta e ele, o Pai, habita. Mas quando nós não guardamos, o que acontece? Eu conheço a palavra de Deus, mas eu não guardo a palavra de Deus. Então, quem se manifesta não é Jesus. Está escrito. É uma condição. E quando eu não guardo, eu também não amo. E quem faz morada em mim? Espera aí, José, mas eu sou crente, eu sou batizado. Sim, mas aqui está falando. Existe uma condição de moradia. Se você tem guarda, você ama, e o Pai e o Filho habitam em você. Mas quando você não tem esse princípio da guarda dos mandamentos, quem mora em você? No contexto de libertação, as coisas acontecem por princípios espirituais, mas existem princípios divinos que eles partem do guardar a palavra de Deus. E as coisas não acontecem somente por conta da nossa vida, mas é por conta da vida que está necessitada. Então, quando você utiliza da palavra de Deus com propriedade, com intimidade, tudo que você fizer em nome do Senhor vai acontecer. É princípio. Mas quando você não guarda, algumas coisas acontecem, porque são princípios espirituais. E as consequências são desastrosas, porque não envolve somente a sua vida, mas envolve a vida de outras pessoas também. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, quando os discípulos eles vão tentar expulsar um endemoniado e eles não conseguem. E eles tomam uma surra. O que tinha de errado ali? Eles conheciam Jesus, sabiam quem era Jesus, conheciam a palavra de Deus, mas a guarda da palavra faltava. Eles não eram reconhecidos nas dimensões espirituais. E quando nós guardamos a palavra de Deus, nós andamos na luz, nós temos um selo, e onde quer que nós possamos ir, somos identificados por isso, por sermos guardadores da palavra de Deus. O endemoniado fala para eles assim: bom, eu conheço o Paulo, conheço a Jesus, quem ele prega, e você, quem é? Tomou um couro. E é assim até os dias de hoje. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês. A palavra de Deus fala que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, que quando crescerem,
não se desviarão dele. Princípio. Está escrito. E por que é que na cadeia, no sistema prisional, existe um número muito grande de filhos, de pastores, de irmãos da igreja, que se desviaram do meio do caminho? Não é porque é estatística, é comum, não. É porque não foi ensinado a palavra de Deus. Porque se fosse ensinado, eles não se desviariam. Hoje nós vivemos o evangelho da permissividade. Tudo pode. Ah, ele é jovem ainda. Deixa ele, daqui a pouquinho, quando ele crescer, ele vai deixar de ver esse programa, ele vai deixar aquela amizade. Não. Entrou o fermento. E quando ele crescer, ele vai se desviar. Porque não foi inserido nele, não foi incutido na mente dele princípios da palavra de Deus. Um judeu, por exemplo, ele ensina a criança, desde a mais tenra idade, aos 5 anos de idade, uma criança hebreia, judia, ela conhece a palavra melhor do que todos nós. Ela lê a palavra sem estar olhando, está dentro dela. Nós temos que entender que a palavra de Deus não é só mero conhecimento, não é algo que a gente tem que ter para demonstrar, eu sei mais que o fulano, o Beltrano, um título. Não. Paulo fala, ele despreza todo o conhecimento dele. Ele considera como esterco em relação ao pleno conhecimento de quem é Jesus, da intimidade por Jesus. Se a palavra, se Jesus é o verbo, como é que a gente despreza a palavra de Deus? Irmãos, eu quero pedir perdão pela força das expressões, porque essa palavra, ela primeiro corta em mim. Porque todas as vezes que eu não presto atenção num princípio da palavra de Deus, todas as vezes que eu digo sim para algo que deveria ter dito não, todas as vezes que eu concordo com alguma coisa, que eu deveria de falar, opa, peraí, não concordo. Por que não concordo? Porque não está na palavra de Deus. Porque não é princípio. Este princípio, ele me orienta. Ele não me norteia. Porque nós aprendemos recentemente com o nosso apóstolo Éder o que é nortear e o que é orientar. A palavra de Deus nos orienta a segui-la. Por isso ela fala assim, buscai ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua força, de todo o seu entendimento. Buscar incessantemente. E nós não fazemos isso. Às vezes estamos tão atarefados que escutamos a palavra de Deus fazendo outras atividades corriqueiras dentro de casa. Ah, mas eu estava só passando a vassoura ou limpando a louça. Maria e Marta, uma escolhe a melhor parte e a outra fica no ativismo. Quando Jesus falava, as multidões paravam para ouvi-lo. Mas tinha aqueles que queriam os pães e os peixes. É natural, estavam com fome, estavam com sede. Mas havia aqueles que se alimentavam do que saía da boca de Jesus. Como Jesus venceu Satanás? Com a palavra. E como é que nós vamos vencer as investidas do inimigo? Sem a palavra, sem o verbo em nós. Se nós não formos um com ele, não seremos um com o Pai. Como é que a gente vai fazer aquilo que nós vemos ele fazer? Esse é o princípio da nossa vida. A gente não pode mais fazer as coisas por entendimento de um ensino ou porque você compreende. Não. Eu tenho que ver o Pai fazer. E porque eu vejo ele fazer, eu também vou fazer. Jesus nos ensina isso. Ele fala, eu faço aquilo que vejo meu Pai fazer. E quando a gente pisa na bola,
quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente olha para onde não deveria de ter olhado, quando a gente fala de um irmão, quando a gente questiona o ministério, quando a gente fala de um líder, quem nós estamos vendo? Porque não existe outra alternativa. Ou nós estamos vendo ao eterno, ou nós estamos vendo o inimigo. Os nossos ouvidos estão alinhados a que palavra? A palavra do eterno, que nos alimenta, nos fortalece, nos traz vida? Ou a outra palavra que traz destruição? Amados, recentemente eu fui acometido pelo Covid-19. Eu trabalho num hospital aqui em São Paulo e da mesma maneira que entrou, saiu. Entrou por um caminho, saiu por 7. Por que por 7? Porque a minha recuperação foi muito rápida. Foi muito rápida. Eu perdi mais de 10 quilos e já recuperei 4, né? Mas o que Deus quis mostrar para mim é que Ele está comigo. Muitas vezes nós temos que ser forjados na batalha para termos autoridade para a próxima batalha. A batalha ela não para, ela é diária, ela é constante, até dormindo. Por que nós temos que descansar na sombra do Onipotente? Porque Ele guarda o nosso sono. Se Ele não estiver conosco, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que existe poderia existir. Está escrito. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus. E eu quero frisar para vocês, nesta manhã, a importância disso. Ela é tão forte que Jesus chega para Pedro e ele fala assim, né? Eu acho que está em Lucas 10:27. Ele fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Vamos ver? Lucas. Esse barulhinho das folhas virando, antigamente, é que eu já passei dos 50, antigamente os pregadores falavam que esse barulho estremecia o inferno. Hoje, alguns usam o aplicativo no celular, mas não desligam a rede social. Aí, no meio do culto, ele está lá procurando a palavra e aí aparece o WhatsApp, o Facebook. Desvia. Perdemos o temor, a importância de estarmos focados na palavra de Deus. E aí, em Lucas 10:27, diz assim: não é o 10, não é Lucas, cadê? 10:27, tá aqui. Esse é o amar a teu Deus. Mateus, é Mateus 16, queridos. Perdão pelo Lucas. Já passamos pelo Mateus alguns minutos atrás. É Mateus 16:23. Diz assim, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Quando nós não temos a guarda da palavra, quando nós não nos dedicamos a zelar por esta palavra, está escrito aqui, a gente só compreende as coisas que são do homem. Nós não compreendemos os desígnios de Deus. Nós não compreendemos o porquê hoje está chovendo e amanhã está sol.
Ou está chovendo ali e aqui não está? Porque eu passo pela sombra do pelo vale da sombra da morte e eu não tenho medo algum porque Ele está comigo. Então é muito importante. Eu quero bater bem nessa tecla. É muito importante que nós sejamos detentores da palavra de Deus. Porque o meu filho, o meu neto, as pessoas que se relacionam, elas não precisam de quem é o José. Elas precisam do que está dentro do José. É um legado. O que eu vou deixar para as gerações futuras? A mania, uma coisa cultural, uma coisa que vem de família em família, de gerações e gerações. Não. O que eu tenho que deixar para essa geração, o que eu tenho que deixar para a próxima geração, é a palavra de Deus. É aquilo que me tirou das trevas e me transportou para a maravilhosa luz de Jesus. É aquilo que me faz hoje um homem um pouco melhor do que eu fui ontem. Porque ontem eu também tive as minhas mazelas. Nós pecamos, nós erramos. Mas hoje eu acordei diferente. Vou cometer alguns erros durante o dia. Mas amanhã eu vou acordar melhor. Amados, é de vitória em vitória, de glória em glória. Dessa maneira, a gente percebe qual é a nossa verdadeira motivação. Por que você quer conhecer a palavra de Deus? Para mostrar que você sabe mais? Ou para que o reino venha? Para alcançar as vidas? Para ressuscitar mortos, curar enfermos, libertar os cativos, os oprimidos, os cegos, os coxos? É para isso. Mas nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que ir à morte. Nós temos que morrer para nós mesmos. Se não houver morte do nosso eu, nós não conseguiremos fazer aquilo que Jesus espera. Porque a verdadeira demonstração de amor é guardar a palavra de Deus. E o que você faz com isso? Apacenta as ovelhas do Senhor. Porque ele fala, você me ama, cuida das minhas ovelhas. E que comida você vai dar para essas ovelhas? Uma comida intoxicada, cheia de agrotóxicos? Ou uma comida orgânica, pura, como a gente está aprendendo nesses dias com o nosso apóstolo Ed? Eu, quando fui inserido nesse contexto com vocês, eu fiquei assombrado e falei, puxa, ainda bem que Deus teve misericórdia da minha vida e falou, vem para cá. Porque a gente começa a andar e começa a adquirir algumas coisas que se tornam fermento. E se eu não nascer de novo, está tudo arruinado. Jesus fala para Nicodemos, em João 3, de 1 a 12, a história é muito triste, porque Nicodemos sabia quem era Jesus. Nicodemos conhecia a palavra de Deus. Mas ele estava tão cheio de fermento, ele estava tão cheio da cultura, tão cheio de si mesmo. Jesus fala, você tem que nascer de novo. Quantos de nós estamos nessa condição hoje? Temos que buscar um novo nascimento. Tirar as roupas que não são as que o Senhor nos deu e pedir para Ele vestes novas, vestes limpas. Amém, amados? Eu não quero me estender mais. Eu creio que essa palavra ela é dura. Ela é dura. Porque nós temos aprendido nesses dias os agrotóxicos, os elementos tóxicos que têm nos pervertido, que têm nos cegado, que têm nos feito surdos, têm nos feito andar no nosso orgulho, na soberba, achando que somos conhecedores da palavra, mas não vivemos a palavra. Porque se os sinais e as maravilhas acompanham aqueles que creem, cadê os sinais? Está faltando alguma coisa. E o que falta
é a intimidade com o Senhor, com Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria, apóstolo, o senhor tem alguma consideração? Quer falar alguma coisa? Não, querido. Excelente palavra. Eu não gosto de complementar, porque senão a gente vai acabar pregando em cima de uma pregação. Ótima palavra, excelentíssimo. Eu gostaria de orar em cima dessa palavra. É um hábito orar para receber e orar para selar. Amém, queridos? Amados, eu gostaria que vocês tivessem esses poucos segundos. Vamos orar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque nós não podemos mais permanecer na mesma dimensão, na mesma circunstância. Temos que dar um passo a mais. Temos que dar um passo a mais. Para onde, José? Nosso alvo é Jesus. A palavra de Deus diz que aonde ele estava tudo seguro. Era tempestade, ele estava no barco. Parou tudo. Era aflições, ele estava junto. Estava tudo suprido. Não faltou nada. Quando não tinha dinheiro, Pedro foi lá, tirou da boca do peixe um estáter, uma pedra preciosa. A palavra de Deus ela é clara, de Gênesis até Apocalipse. Quando Deus está presente, não falta nada. Amém, queridos? Vamos orar? Espírito Santo, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, pelo nosso orgulho, pelo nosso convencimento. E eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda neste momento a tirar as roupas velhas, a tirar todo o fermento, tudo aquilo, Pai, que nos distancia de quem Tu és, nos distancia da Tua palavra, trazendo uma cegueira, trazendo uma surdez, trazendo uma paralisia, porque ficamos parados de peito inchado e não vamos para lugar nenhum. Senhor, nos faz andar. Chama, Senhor, pelo nosso nome. Assim andaremos, Pai, por cima das águas. Jesus, precisamos de Ti. Não queremos ficar na mesma condição. Nós queremos ter intimidade contigo. Nós queremos te conhecer a cada dia mais. Então eu te peço, Senhor, tudo aquilo que não venha de Ti, tudo aquilo que não faz parte, não se relaciona contigo, tira de nós, eu te peço em nome de Jesus Cristo, porque nós abrimos mão agora de tudo aquilo que é nocivo, que é tóxico para as nossas vidas, para a vida das nossas esposas, dos nossos filhos, as irmãs que são casadas, dos maridos, tudo aquilo que se relaciona conosco, Pai, pode estar sendo contaminado. Então eu te peço, Senhor, tira toda essa contaminação, nos purifica, nos lava nas tuas águas e nos purifica no sangue do Cordeiro. Que o fogo do teu Espírito Santo possa estar queimando toda a impureza e nos deixando cada vez mais puros, mais limpos. Porque senão, Pai, nós não podemos falar. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu te peço, Pai, olha para nós através da cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus na cruz, Senhor, e nos perdoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, os nossos pensamentos, as palavras que saíram da nossa boca, as nossas ações. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, nos perdoa e nos aviva, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que nesse tempo, os tempos são ruins, mas para que nesse tempo, nós como filhos do Eterno, possamos expressar a Tua glória, Senhor, através das Tuas palavras. Derrama uma unção nova, vestes novas aos meus irmãos, cada um que está aqui, Senhor, ouvindo essas palavras. Pai, Espírito Santo, que essa palavra possa estar sendo colocada no coração, terra fértil, no lugar certo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor.
que possa produzir os efeitos que te agradar, em nome de Jesus. Mas, Pai, que nós possamos, nesse tempo ainda, ser instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, ministério, chamado, a área profissional e financeira, que a tua nuvem de glória, Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o apóstolo Éder, Pai, o apóstolo Joseir Garrido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a esposa do apóstolo Éder, Pai, que ainda por esta semana eles sejam abençoados de tal maneira, Pai, que os céus e terra sejam abalados, para que todos vejam e saibam que Tu és Deus na vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque onde o Senhor está, aí há esperança de vida. Então faz morada em nós, Senhor. Jesus, faz morada em nós. Em nome de Jesus Cristo. Não deixa a casa ficar vazia. Faz morada, Espírito Santo. Não queremos ser como antes, mas nós queremos estar sendo renovados no conhecimento e no entendimento da Tua palavra. Senhor, abençoa cada um e que eles sejam alimentados através da Tua palavra em todas as áreas. Eu declaro o Shalom em nome de Jesus Cristo sobre a vida deles. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que a face do Eterno seja erguida sobre a face de cada um deles e que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o rosto do Eterno resplandeça sobre o rosto de cada um dos meus irmãos e o Senhor conceda o Shalom para a vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. E que os coxos andem, os cegos voltem a ver, os surdos ouçam, Pai. Os mortos ressuscitem, os opressos sejam libertos, haja libertação, haja cura, haja manifestação do poder da Tua glória através das nossas vidas, na vida daqueles que o Senhor nos enviar, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, que o reino avance e o inferno retroceda, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Seu nome seja glorificado nas nações, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Assim que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém. Muito obrigado. Como eu digo, excelente palavra. Que o Eterno abençoe ricamente mesmo. E tomamos posse de cada palavra dessa. Um grande abraço. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo por liberar essa palavra para nós. Bom dia a todos.